boa tarde, João. Estamos começando a semana 29 da Rádio Comex. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí, Ana? Muito bem. E vamos começar com o nosso assunto que já é padrão aqui no nosso quadro, que é falando sobre dólar. Como que tá o dólar essa semana, João? Ana, vou parar de usar a palavra típica porque tá dando azar, né? Assim, a gente vem notando que essa aversão dos mercados em relação ao risco, né, tratando o Brasil como um mercado emergente, cada semana a gente vê uma justificativa nova para manter o dólar com uma pressão distante do que a gente vem dizendo que a gente está acostumado, né, de acordo com os parâmetros macroeconômicos. Dessa vez a justificativa que a gente tem para um dólar que disparou, entre aspas, né? A gente tá ainda gravando na tarde de quinta-feira, mas o dólar está em 5,57 nesse momento, que é uma mini disparada aí em relação ao como a gente fechou a semana passada. E a justificativa é que a gente tem crise aviária no Brasil, uma doença aviária, na verdade, acontecendo agora, que a gente tem pressão por juros europeus aí se mantendo elevados, mas no final das contas o que a gente vem notando nas últimas semanas é uma aversão maior aos riscos, né? E que o Brasil precisa ter um posicionamento mais firme, aquilo que a gente volta a falar daquela relação entre Banco Central e Executivo, né? A gente tem que ter aí um pacto entre os dois, independente das visões políticas e grupos políticos aí evidentemente diferentes, né? Um na presidência do Banco Central e o outro no Executivo brasileiro. Eles precisam se entender e demonstrar para o mercado um pacto aí real aí sobre como eles vão seguir em conjunto sobre a política macroeconômica. Legal, João. João, e conta pra gente, qual é a importância do dólar no mercado internacional? Por que a gente sempre traz ele como referência nos nossos assuntos? E até seguindo o nosso formato, né, da Rádio Comex, a gente abre com dólar e até fizeram essa pergunta, né? Mandaram na caixinha ali essa semana, por que a gente abre com dólar, né? É interessante, por que a gente abre com dólar, não com euro, não com libra, não com bitcoin, né? O dólar, a partir da Segunda Guerra Mundial, o dólar ele passou a se tornar uma referência de lastro, né? Para as grandes economias, para todas as economias, na verdade. E isso é uma coisa que o ser humano precisa. O ser humano precisa se balizar para ter a referência econômica em alguma moeda. Muito se discute quando que o dólar vai deixar de ser referência. Se discute também a questão do dólar passar a ser rivalizado por uma moeda virtual como o Bitcoin, ou ser rivalizado por transações que podem ocorrer diretamente das moedas originárias. Aí se discute a China fazer comércio diretamente com os países para qual ela exporta com a moeda chinesa, né? O Mercosul se discute isso também, mas a gente está muito distante disso ainda. O dólar ele vai seguir sendo uma referência por muito tempo e vai muito além da macroeconomia. Tem a ver com referência de força política, tem a ver com a necessidade da compreensão da economia das pessoas também. Tem uma parte que é um pouco humana aí, da gente ter uma referência, e a referência nossa na economia sempre foi o dólar, e um pouco difícil da gente ver isso mudar. Legal, João. João, então vamos seguir aqui o nosso roteiro da Rádio Comex e vamos falar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. O que você conta pra gente em relação ao atentado ao Trump? Bom, quando a gente gravou na sexta-feira, a gente já tinha, na semana passada, na semana 28, a gente já tinha indicado que a coisa ia ser quente, né? A gente não imaginava que ia ser tão quente assim, né? E por sorte ou por Deus aí, né? A gente tem um candidato que está vivo, né? E isso a própria concorrência, os democratas já disseram que eles estão bastante felizes e de fato, né? Que isso é uma coisa que o que ocorreu ali é quase que uma tradição, pode-se dizer, né? Assim, uma coisa terrível que tem na política americana, que são os atentados contra os presidentes. Se eu não me engano, é o quinto candidato a presidente ou presidente que sofre um atentado lá. Os Estados Unidos têm essa política bastante quente por parte de alguns indivíduos, né? O que a gente vê, assim, hoje, nesse momento, está se discutindo a desistência da candidatura do Biden e tem um clima de já ganhou do lado do Trump ali. Então, assim, a gente vai continuar discutindo isso, mas a minha opinião é que
não vamos ter o Biden como candidato à presidência. Existe uma forte chance deles terem plenárias aí bastante atípicas nesse momento da política, porque já deveria ter um candidato bem estabelecido do lado dos democratas, mas vamos monitorar. E, por sorte, temos aí o candidato, o republicano, que ele tá no páreo, né? Legal, João. João, vamos agora então falar sobre o Comex na prática. O que você traz pra gente hoje? Na prática, Ana, eu queria falar sobre a Apex, né, que é a agência de promoção de exportação do Brasil. A Apex ela é uma agência, um braço do Ministério do Desenvolvimento, quase que um papel de secretaria ali, que faz um trabalho muito legal. Logo a gente vai lançar aí um quadro que a gente fez em parceria com a Apex. A gente foi procurado, contamos ali histórias exportadoras. Então a Apex ela tem extrema importância no planejamento do exportador e quem deseja exportar também. Então fica junto com o Comex na prática uma dica de quem deseja aprender mais sobre a exportação brasileira. Dentro do portal da Apex tem muitas dicas, muitos estudos, canais também que você consegue aprender sobre como calcular uma tarifa, sobre como identificar alguma oportunidade de mercado, feiras e eventos no exterior. A equipe da Apex é super bem preparada e eles coordenam também um trabalho em todo o Brasil de capacitação, em parceria com o sistema PayEx, né, o sistema S, que eles capacitam várias indústrias e comerciais, distribuidoras, exportadoras a se tornarem exportadores. Que legal, João. João, e fala um pouco agora pra gente sobre uma polêmica que a gente sempre deixa aqui pro finalzinho do nosso quadro, né, da Rádio Comex. E eu tô sabendo que hoje você vai falar sobre o Brasil e a Argentina, a coisa esfriou por ali, como é que tá? Quase tive um tchutchu na cabeça aqui de pensar sobre polêmica, porque assim, tem tanta polêmica acontecendo, né? No caso do Milei e Lula, né, é uma relação que ela sempre foi fria, né? Foi quente quando a gente diz de eleições, né? O Milei, ele não poupou críticas e xingamentos ao presidente brasileiro. E quando ele assumiu, o presidente brasileiro disse assim, não, com um simples pedido de desculpa, a gente estabelece uma relação que nunca existiu, eles nunca se encontraram, né? E agora, essa semana, foi curioso, porque o presidente brasileiro convidou o embaixador brasileiro para prestar esclarecimentos de como está ocorrendo a política argentina atualmente. Isso, às vezes, é um ato simbólico, não chegou nem a ser simbólico nesse caso, porque como são países vizinhos ali, eles trocaram essas informações, o presidente e o embaixador brasileiro, mas isso também foi parte de um rito, né, para poder entregar, o presidente brasileiro entregar as credenciais do embaixador, do novo embaixador argentino indicado pelo Milei no Brasil. Então, assim, concluindo, nesse momento está curioso porque está um pouco caricato, né? Está uma relação fria, mas que na prática, no comércio em si, não está impactando tanto, não gerou nenhuma crise. A gente espera que eles se resolvam aí nessa crise de relacionamento que nunca começou. Legal, João. E agora eu queria saber uma curiosidade sobre o comércio exterior. Eu sei que a de hoje tem uma história por trás. Conta pra gente. Vamos lá. A gente foi pensar numa curiosidade, né, para seguir o nosso roteiro aqui, de sempre entregar uma curiosidade, um Comex na prática, relações internacionais, política, tudo isso que a gente vem fazendo na Rádio Comex, de uma forma bem rápida, poder entregar informações e trazer conteúdo prático que agrega aí na semana de quem está nos acompanhando. No caso, uma curiosidade legal aí é o surgimento do container, né? O container, ele começou em 1937, através de um Malcolm McLean, um americano, que ele acompanhando ali no Porto de Nova York as dificuldades que todo mundo tinha para poder realizar tanto o comércio dentro dos Estados Unidos, através dos portos, como o comércio internacional. E ele via ali o sofrimento, que era quase desumano para as pessoas poder realizar tudo aquilo dentro do porto, dentro dos navios. Imagina a quantidade de produtos diferentes que não são transportados dentro do comércio internacional. E ali, o McLean, ele pensou em transportar os fardos de algodão que ele comercializava através de caixas de aço e caixas de ferro, né? Então, ele pensou
nesse formato. Foi um formato que foi um grande sucesso e ele teve muito sucesso com isso, teve um reconhecimento por parte do mercado. Foi o fundador da Sealand, a partir ali da década de 30, 40, 50, foi uma empresa de muito sucesso, na verdade até 1999, quando ele foi incorporado pela Maersk, que hoje é uma das principais transportadoras aí, companhias marítimas do mundo. Que legal, João. Muito boa essa curiosidade. Tenho certeza que todo mundo queria saber disso. Sim, foi revolucionário. Foi revolucionário. João, então a gente finaliza aqui o nosso episódio da Rádio Comex. Até a próxima semana e tomara que a gente tenha menos atentados, né? Menos brigas aí nessas eleições. Com certeza. Não, vamos esfriar, né? E com certeza na próxima semana a gente vem com novidades aí. Vamos ver o que vem de eleições, o que vem de economia e de comércio internacional para vocês. Legal, João. Então até a próxima semana. Valeu, um abraço, gente.